Pastor Dreyfus, Deus seja contigo. Meus irmãos, saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versículo de número 10. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Mateus 6,10, que é o propósito da nossa igreja esse ano. Somente a primeira parte, tá certo? Essa perícope, somente. Mateus 6,10 diz assim: venha o teu reino. Vamos lá de novo, 1, 2, 3. Venha o teu reino. Mais uma vez. Venha o teu reino. Mais uma vez. Venha o teu reino. Você está preparado para a manifestação do reino? Amém. O Evangelho de Mateus, ele é o livro do reino. Por isso que ele trata Jesus como o rei dos reis. O objetivo de Mateus é escrever de Jesus como rei dos judeus. Ao contrário de Marcos, que a sua autoria ela vem pró Pedro, porque ele era discípulo de Pedro, ele era sobrinho de Barnabé, e a primeira igreja foi na casa de sua mãe Maria, e quando Pedro foi solto, ele foi correndo para lá. Já Lucas não, é uma testemunha ocular, ou seja, ele viu, ele testemunhou de tudo aquilo que estava tratando, e a partir dali então ele vai até a casa das pessoas e ele testemunha daquilo que as pessoas vão estar falando. E quando você vê o Evangelho de João, você vai ver que o Evangelho de João ele é um evangelho mais clássico, é um evangelho mais doutrinador, porque o objetivo do Evangelho de João é justamente defender que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então João ele bate em cima disso. Você lê o capítulo 20 de João, você vai ver lá que no versículo de número 31 em diante, você vai ver justamente João falando a respeito disso. Estas coisas eu vos escrevi para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então esse é o objetivo do Evangelho de João. Mas Mateus não. Mateus ele justamente vai identificar Jesus Cristo como rei. Pode ver que todas as vezes que você lê Mateus, você vai identificar sempre ele falando a respeito do reino, o reino dos céus, a palavra do reino, o rei dos reis. Então ele sempre vai identificar o reino. E aqui no capítulo 6 é a continuação do Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele começa no capítulo 5, versículo 1, e ele vai terminar no capítulo 8, versículo de número 1. Então no capítulo 5, 1, Jesus sobe o monte. No capítulo 8, 1, Jesus está descendo o monte. Então nós temos as bem-aventuranças, nós temos Jesus falando a respeito que nós somos sal da terra, luz do mundo, nós vemos Jesus falando a respeito dos bons tesouros, nós vemos Jesus falando a respeito da solicitude da vida, daquilo que o reino proporciona para nós. Mas quando chega aqui no capítulo 6, Jesus vai falar a respeito da oração do reino. E essa oração, ela veio mediante uma pergunta de Cristo. Por isso, na importância, irmãos, quando nós estudarmos a Bíblia, nós, principalmente os evangelhos, nós relacionarmos os textos, ver verdadeiramente onde é que se repetem os textos. Eu me lembro uma vez, quando eu era bem novo convertido, tinha acabado de aceitar Jesus, eu li o Novo Testamento mais ou menos em 6 meses. E a partir daí eu pulei alguns evangelhos, porque no meu entendimento de novo convertido já se repetia, então não havia necessidade de ler. Mas depois, quando você vai estudando, você vai lendo, você vai amadurecendo na fé, você vai vendo que cada vírgula, cada ponto, cada letra, ele se torna uma mensagem de 2 horas.
Porque você vai se aprofundando, vai se aprofundando, e você vai vendo que o poço do Espírito é fundo e não tem pé. Quanto mais você mergulha, mais você quer se aprofundar na palavra de Deus. Então, quando você faz uma comparação, principalmente aqui no capítulo 6, você vai ver que no capítulo 11, parte de uma pergunta dos discípulos. Por que ora os discípulos de João e os dos fariseus, e nós, o Senhor não nos ensina a orar? Então, a partir daqui, Jesus cria um modelo de oração. E esse modelo de oração não é somente uma oração como um amuleto, como as pessoas colocam como se fosse uma reza do crucifixo, se torna um amuleto atrás da porta, se torna os souvenirs das pessoas para colocarem dentro da carteira como se fosse um amuleto. Na verdade não, é poder de Deus esta oração, e ela causa uma manifestação muito grande, por causa que ela manifesta o reino de Deus. E a partir daí, nós vamos ver o que de fato Jesus Cristo ele quer trazer para nós. Se você ler no versículo de número 9, ele diz sobre o Pai Nosso que estás no céu, e ele diz sobre a santidade, santificado seja o teu nome, e aí ele vem, que venha o teu reino. Então aqui literalmente ele está declarando, e o vem aqui, Eshomai do grego, quer dizer sair de um ponto e ir para outro. Então ele sai de um lugar onde estava e vai para outro ponto onde deveria chegar ou ir. E aqui Jesus está declarando mesmo, venha o teu reino. E onde é que estava o reino de Deus que não estava na terra? O reino de Deus, como a Bíblia diz, o reino é dos céus. Céus na condição de localização. Por quê? Porque o reino é de Deus. E Deus habita onde? Deus habita na eternidade. Logo, o reino de Deus, ele tem o princípio espiritual. E depois ele se manifesta no mundo físico. Haja vista, tudo o que foi feito na terra primeiro foi feito no mundo espiritual, para depois ser manifesto no mundo físico. Onde está escrito isso na Bíblia? Vamos lá. Colossenses capítulo de número 1. Colossenses capítulo de número 1. Olha o que a Bíblia ela diz a respeito desse assunto. Colossenses, que é o livro exaltando Cristo como cabeça, e a carta de Efésios coloca a igreja como seu corpo, é uma carta conjunta. E no versículo de número, capítulo 1, versículo de número 18 em diante, nós vamos ver justamente isso. Olha só que tremendo. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para quê? Para que em tudo tenha a preeminência. 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Versículo 20. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Outro texto, Hebreus capítulo 11. Vamos lá, Hebreus capítulo de número 11. Versículo de número 1, Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1. Hebreus 11, 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 2, por que não se veem? Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunhos. Versículo 3, olha lá. Pela fé entendemos que os mundos, repita comigo, mundos. Quais mundos são aqui? Aqui na minha tradução, ou pode ser até no grego mesmo, vai estar no plural. Mundos, cosmos, mundos. Por quê? Existe mais de um mundo. Sim, quais são? O mundo espiritual e o mundo físico. Então são dois mundos. Então pela palavra de Deus, olha só o texto, volte para o texto agora. Pela fé entendemos que os mundos espiritual e físico, pela palavra de Deus foram, olha só, de maneira
que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tudo que foi feito primeiro pela palavra de Deus no invisível. Então, a partir daqui, quando Jesus ele diz: venha o teu reino, ele está pedindo para manifestar aquilo que nós não vemos, não enxergamos, não presenciamos, manifestar nesse mundo físico. Então ele está trazendo a manifestação do mundo espiritual para esse mundo físico. Por quê? Porque primeiro ele tinha dado isso para o homem, a manifestação do reino de Deus. E onde foi isso? Em Gênesis, vamos lá? Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 28. Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, número 1, frutificai. Número 2, multiplicai-vos. Número 3, enchei a terra. Número 4, sujeitai-a. 5, dominai-a. Grife essa palavra aí, se você tiver uma caneta, grife essa palavra, domínio. Domínio significa reino, governo, presença, autoridade. E ele deu para o homem governo, reino, autoridade, domínio sobre o quê? Olha o texto: sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, Adão, o primeiro homem, ele passa a governar, ele passa a reinar, ele passa a ter autoridade na terra sobre os animais, sobre os peixes e sobre as aves. A partir daqui, ele precisa governar através do nome de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer: o mundo que nós temos hoje, ele não é de Satanás. Ele foi entregue por um momento, porque este mundo, esta terra que nós temos aqui, ela foi dada para o homem. Só que o homem, através do pecado, ele perdeu a autoridade de governar. Onde está escrito isso? Salmos, vamos lá? Salmo, você está aí? Maravilha. Salmo 115, verso de número 16. Salmo de número 15, verso de número 16. Salmo de número 115, verso de número 16. Vamos ler? 1, 2, 3. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra... Então aos filhos dos homens é que pertence a terra. É os filhos dos homens, filhos de Adão, ou seja, a humanidade, que governa sobre a terra, que tem domínio sobre a terra, que manifesta sobre a terra. Então essa autoridade foi dada para Adão. Só que Adão, ele perdeu. Veja outro texto, Salmo de número 24. Vamos lá? Salmo de número 24. Salmo de número 24, verso de número 1. Salmo 24, verso de número 1. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, a igreja. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, de quem é a terra? E para quem Deus deu? Filho dos homens. De quem é a terra? E para quem ele deu? Os filhos dos homens. Mas por causa do pecado, Adão ele perde o governo sobre a terra. E do jardim onde ele estava, lugar de deleite, lugar de prazer, paraíso, ele é expulso para o lado de fora. E a partir dali ele vai ter que conquistar pelo seu próprio esforço e suor, mediante aquilo que ele trabalhasse. Porque antes Deus já havia plantado toda espécie de semente no jardim. Adão só tinha que lavrar e cuidar. No dia que ele não lavrou e cuidou, a serpente entrou, o pecado veio e ele foi expulso da presença de Deus.
Por que, irmãos? Por causa que todas as vezes que o pecado ele entra, ele faz que o homem pare de reinar. Todas as vezes que o pecado ele entra, o governo de Deus não é estabelecido. Com isso, a autoridade de Deus é tirada daquele lugar. Se você aceita pecado na sua casa, a autoridade de Deus não vai governar sobre a sua casa. Se você aceita pecado no seu relacionamento, seja casamento, seja namoro, seja noivado, o governo de Deus, a autoridade de Deus não vai estar sobre a sua casa, sobre o seu cônjuge, sobre a sua família, porque o pecado que está reinando, e não o poder de Deus através da sua palavra. E como é que vem isso? Como é que eu manifesto o reino? Como eu manifesto a autoridade? Como é que eu coloco o reino para funcionar? O reino para movimentar? Quando através da palavra eu vivo em santidade e cumpro aquilo que Deus determinou para a minha vida. Então por que a igreja perde autoridade? Porque ela pactua com o pecado. E quando eu pactuo com o pecado, eu tenho que escolher que tipo de governo eu estou. Por que, pastor? Porque está na Bíblia. Vamos lá, Colossenses, volte lá para Colossenses. Aleluia. Nós temos que escolher em que tipo de reino nós estamos, que tipo de governo nós exercemos e que tipo de autoridade nós temos. Ou somos a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra com autoridade, governando, ou nós ficamos do lado de Satanás e deixamos tudo como é que está. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por quê? Por causa que há um reino, há uma potestade das trevas. Satanás, ele recebe essa autoridade. E qual é a autoridade que ele recebe na terra? Quando Adão ele peca. Quando Adão ele peca, ele entrega a cédula para Satanás. E a partir daqui então, ele recebe autoridade. E quando é que Satanás recebe autoridade? Onde tem legalidade. A legalidade é a porta de entrada de Satanás do mundo espiritual para o mundo físico. E todas as vezes que nós abrimos essa porta, seja qual ela for, seja qual área for, ele entra sem pedir licença e faz uma bagunça. E por que então está sendo desconstruído a maneira de Deus governar, a cultura do reino, a presença do reino, a manifestação do reino? Porque a igreja deixou de governar com o reino de Deus. E quando eu deixo de manifestar aquilo que eu sou, aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus me transformou, através do seu poder, alguma coisa vai me dominar, que não é o Espírito Santo. É por isso que nós estamos congregando cheio de pessoas endemoniadas. Pessoas que não estão nem aí para a presença, para a palavra, e acham que vir num culto somente para se redimir durante o pecado na semana é suficiente. Digo para você, não é. Santidade é todos os dias ao Senhor. Por quê, pastor? Porque nós estamos representando um governo aqui na terra. Jesus é o rei. Davi, quando manifestar aqui na terra o reino de Israel físico, será o príncipe. O Espírito Santo é o governo estabelecido agora na era da igreja, mas nós somos os embaixadores do reino. E onde está escrito isso? Vamos lá, 2 Coríntios. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5. Irmãos, por isso que tem pessoas que eles nunca vão pregar contra nada, porque ele não tem autoridade espiritual, ele não tem conhecimento do mundo espiritual, porque a vida dele só é carnal. Então se eu não tenho autoridade espiritual para falar, então eu nunca vou falar naquele assunto, principalmente se eu for dirigente de igreja, principalmente se eu tiver na liderança em algum cargo.
Porque se eu não governar, eu vou chegar lá, eu vou mostrar o texto. 2 Coríntios capítulo 5, vocês estão aí? Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 18. 2 Coríntios, só para contextualizar, 5:18. Olha lá. E tudo isso que? Nova criatura, do versículo 17, etc. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. 19, isto é, Deus, aleluia, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aleluia. Versículo 20, de sorte que se somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O que ele está falando? Se você é crente, então você tem que reconciliar aquele que não é crente, porque aquele que se diz crente e está vivendo como mundano, então você tem que exortar ele para voltar para o caminho. Porque se você fala que você é embaixador, mas você vive na prática do pecado, você não está sendo embaixador do reino de Deus, mas do reino das trevas. Não é o Espírito Santo que está te governando, é o espírito maligno que está te influenciando. E aí leva o quê? Leva a, possivelmente, a pressão. A pressão vai levar o quê? A depressão. E a depressão pode levar a possessão. Por isso que nós temos que entender quem somos, quem nós estamos sendo direcionados por quem, qual é a origem que nós estamos tomando em Deus, que governo está sendo estabelecido sobre a nossa vida, em quem nós temos confiado, em quem nós temos crido, quem é que está estabelecendo a tua vida e onde é que ela está firmada, pautada, estabelecida. O Espírito Santo está falando para alguém aqui: quem é o teu fundamento? Por quê? Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 3. Aleluia. Irmãos, precisamos nos reconciliar de novo com Cristo. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos gastando tempo para evangelizar crente, em vez de nós ganharmos tempo na oração, na palavra, no jejum, para buscar os pecadores do lado de fora, porque está cheio de crente, florzinha de Jesus, mimimi, que toma leitinho ainda e não amadureceu com 30 anos na fé. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 4, aleluia. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 4 e 5. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Por quê? Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? O Espírito Santo está falando para alguém aqui: quem é que está te governando? Quem é que está governando lá dentro da sua casa? Quem é que está governando a sua família? Quem é que está governando a sua mente? Quem é que está governando o seu coração? Quem é que está direcionando os seus passos? Quem é que está direcionando a sua voz? Quem é que está direcionando as suas mãos? O corpo obedece à cabeça. E na cabeça tem as vistas, na cabeça tem o olfato, na cabeça tem a audição, na cabeça tem o paladar. Cristo é a cabeça, porque eu vejo como Cristo vê, ouço como Cristo ouve, sinto como Cristo sente, falo como Cristo fala e obedeço no corpo com as mãos contato, fazendo a obra que Ele determinou para eu fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba poder de Deus para transformar a sua vida, o seu interior, e colocar para fora o caráter de Cristo na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Por quê, pastor? Por causa que a Bíblia já adverte.
Hebreus capítulo de número 5, vamos lá? Hebreus capítulo de número 5. O governo de Deus, a manifestação de Deus, aquilo que Deus estabelece, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus governa, a autoridade. Vamos lá, Hebreus capítulo 5, versículo de número 11. Aleluia. Hebreus 5:11, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Por que negligentes para ouvir? Porque devemos já ser mestres pelo tempo. Ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Por quê? Versículo 13, por quê? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Vamos outro texto, 1 Coríntios capítulo 3. Irmãos, já era para nós estarmos mais longe. Já era para nós estarmos já no final da segunda milha. Nós estamos retrocedendo. Acorda, a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Nós estamos caminhando para o alvo, avante, para frente e não para trás. 1 Coríntios capítulo de número 3. E por que, pastor, nós estamos caminhando para trás e não estamos manifestando o reino? Estamos parados, embolados, estamos como a igreja de Coríntios, inchados. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, meu Deus, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco pode agora. Por que não pode? Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? O Espírito Santo está perguntando para alguém aqui: de que espírito você é? De que espírito você é? Porque nós deveríamos já caminhar para ser espiritual, não ser mestres da palavra, entendimento da palavra. Nós estamos parados no tempo, retrocedendo, onde nós poderíamos caminhar e manifestar o reino de Deus, e aonde a obra de Deus pudesse ser manifesta, e assim os pecadores serem libertos, e onde o reino de Deus chegar, as obras das trevas serem desfeitas, porque as obras do diabo precisam ser desfeitas, porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Mas para isso nós temos que pregar a palavra e termos autoridade no reino espiritual. Porque senão nós vamos estar como a meninos no reino, herdeiro de tudo, mas sem autoridade para governar. E isso a Bíblia diz que nada difere do escravo. Isso está escrito na Bíblia, ó, Gálatas capítulo 4. Aleluia. Por isso que você vê, tem pessoas que conquistam na igreja e tem pessoas que não conquistam. Gálatas 4:1. E já vou caminhando para o fim. Gálatas 4:1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, é herdeiro, mas é menino, em nada difere do servo ou escravo, ainda que seja senhor de tudo. Meu Deus. E significa o que, pastor? Que enquanto ele não crescer, não pode governar. Herdeiro
de tudo. Meu Deus é dono de tudo. O meu pai é dono do ouro e da prata. O meu pai é o juiz. Mas a menino nunca vai conquistar. Porque tem que haver crescimento. Tem que haver maturidade cristã. Porque Deus não dá pérola para porco. Deus, Ele dá lã para a ovelha para gerar mais ovelha, e carneiro para gerar mais carneiro. Mas se nós ainda continuarmos como menino, mesmo que sendo herdeiro, não vamos desfrutar de nada. Você quer desfrutar das bênçãos que o reino tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Amadurece hoje. Pede perdão dos seus pecados ocultos. Pede arrependimento ao Senhor e muda de vida de fato. Se converta do seu mau caminho, se lance aos pés do Senhor. Volta para o caminho da oração, para o caminho da palavra, para o caminho do jejum, que você vai ver o que Deus vai fazer você governar nessa terra e reinar sobre essa terra. Deixa eu falar um negócio aqui. Deus não dá poder para vagabundo. Preguiçoso não herda o reino de Deus e nem manifesta. Deus está procurando pessoas dispostas a ser conhecida dele e ele conhecido da pessoa, em um relacionamento mútuo, verdadeiro e sincero, para ele entregar uma autoridade na sua vida. Oh Senhor da glória. Por quê? Por causa que a partir daí então, observe agora, quando Adão peca, perde, e tudo isso é tirado, Jesus Cristo vem para restaurar isso. Israel vai governar sobre a terra, literalmente sobre a terra, e a igreja governa sobre a terra enquanto ela está aqui. Mas antes o reino foi resgatado espiritualmente. E onde está escrito isso? Lucas capítulo 4. Aleluia. Gálatas 4:4. É Lucas. Obrigado, só para ver se vocês estavam ligados. Lucas 4:4. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está. Aleluia, está escrito. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Versículo 5. E o diabo, levando a um alto monte, olha só, mostrou-lhe num momento de tempo, ou seja, fração de segundos, todos os reinos do... Que reinos são esses? Lá atrás, desde Faraó no Egito, depois vem Senaqueribe com a Síria, depois vem Nabucodonosor com Babilônia, depois vem o Medo-Persa com Dário e Ciro, o reino unificado, depois vem Alexandre com a Grécia, depois vem Roma. Todos esses reinos, porque foi entregue na mão de Satanás, e ele deu poder para essas autoridades governarem. Então ele queria o quê? Ele queria que Jesus prostrado adorasse, então ele daria esse reino terreno para Cristo. Versículo de número 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua... Por quê? Porque a mim me foi entregue. Quem deu? Adão. E dou a quem eu quero. E qual era a condição de Satanás para entregar aquilo que Adão perdeu? Versículo 7. Toda a igreja, 1, 2, 3. Porque até o diabo sabe que para governar tem que adorar. Mas tem gente que não sabe o poder do governo. Ela não sabe o poder do louvor, por isso que ela canta música mundana. Ela não sabe o poder da adoração, por isso que ela prefere rebolar. Ela não sabe o poder da adoração, por isso que ela prefere se contaminar com as músicas mundanas, que vai falar no seu sentimento, no seu intelecto, mas não vai transformar o poder que há na palavra. Porque quando a gente canta a palavra, quando a gente declara no nome de Jesus, nenhuma obra de Satanás consegue permanecer, porque o reino está se manifestando no meio daqueles que adoram. Agora, olha só que tremendo. Se Jesus tivesse adorado, se prostrado, ele receberia poder
e glória de um reino terreno. Aí, aleluia, aí vem Pilatos, Pôncio Pilatos, vai lá, capítulo 18 de João. Oh, aleluia, 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 aleluia. João capítulo 18, versículo de número 33. João 18, 33. Quem achou amém? Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse: és tu rei dos judeus? E respondeu Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os teus principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: aleluia, o meu reino não é deste mundo. Satanás falou para Jesus: está vendo todos esses reinos desse mundo? Se você me adorar, eu vou dar o poder e a glória. Jesus falou: não, o meu reino não é aqui deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, aleluia, lutaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, grife aí, agora o meu reino não é daqui. Porque primeiro ele veio resgatar um reino espiritual. Por isso que os discípulos não puxaram espada. Por isso que os discípulos não brigaram. E Pedro tentou. Cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. E Jesus apartou e fez um milagre na hora, colando de volta a orelha do servo do sumo sacerdote. Aí Jesus falou: calma, quem com espada fere, com espada será ferido. Então Jesus estava dizendo para ele a respeito da batalha espiritual que estava sendo forjada naquele momento. E essa batalha, Jesus Cristo teve que sofrer toda ela na cruz. Por isso que você vê que Jesus fica na cruz 6 horas. 3 horas, das 9 da manhã a meio-dia, estava dia claro. Mas da meio-dia até quase às 15 horas ficou tudo em trevas. E a palavra trevas ali não é só trevas de escuridão, mas é o mundo espiritual agindo para que Cristo negasse na cruz. Por isso que sempre Ele vai enviar alguém para você descer da cruz. Desce da cruz aí que eu vou crer em você. Não é o rei dos judeus? Não é você que curava? Não é você que libertava? Não era você que andava alvoroçando a cidade? Não é você? Desce daí e nós vamos crer em você. E passava por ele, ó, balançava a cabeça, desprezando o autor da vida. Porque é isso que o diabo ele quer, que você saia da cruz, que você desça da cruz. É isso que o diabo quer, que a igreja largue a cruz, e não ficamos mais com a cruz. Porque se a igreja do Senhor Jesus Cristo perder a mensagem da cruz, perder o louvor da cruz, perder a essência da cruz, perder o culto da cruz, perder a adoração da cruz, perder os dons que foi ganhado na cruz, a igreja não tem autoridade no governo de Deus. É por isso que ele luta para a gente deixar a palavra de Deus, deixar o governo de Deus, para que você volte para o pecado, para que você volte ao lamaçal, para que você desista da sua família, para que você desista dos seus filhos, para que você abandone tudo. Mas o Espírito Santo está falando para alguém aqui: coragem. Vai chegar a hora de dar o brado na cruz e dizer: Pai, está consumado. Eu não larguei a cruz, eu não desci da cruz, eu não abaixei a cruz, eu não abandonei a cruz, eu realizei a obra que tu me deste para fazer. Está tudo pago, foi feito, está feito e não pode ser desfeito. A cruz nos garante a vitória do Senhor. Acorda, igreja do Senhor, a luta é espiritual, o reino é espiritual. Nós não vamos lutar com facas, espadas, armas carnais, não.
A nossa luta é espiritual. De Israel vai ser física e vai ser no final da grande tribulação. Mas nós não. A nossa luta continua de forma espiritual, manifestando o mundo espiritual. E não tem arma mais poderosa do que essa. Por quê? Porque o poder está no nome do Senhor Jesus Cristo. Você já percebeu que o reino não manifesta? Por quê? Qual é o tripé da mensagem do reino? É o tripé da mensagem de Cristo. E a igreja deixou de pregar isso, de falar isso. Ela caiu no meio do caminho. E veja que a Bíblia, ela diz para a igreja de Éfeso, Jesus chamando a atenção, ele falou: lembra-se de onde? E faça o quê? Faça uma campanha e traga o povo interteno. Faça um propósito, passe um voto e fique enganando os outros. Ele foi lá e falou: olha, vamos se vestir de Mulher Maravilha, Homem-Aranha, vamos se vestir de Chapolin Colorado, vamos mudar as nossas vestes, vamos, é isso? O que ele mandou fazer? Arrependa-se. Como é que a igreja volta? Como é que os templos enchem? É pregando a palavra do arrependimento, dando alimento sólido para aqueles que querem alimento sólido. E essa é a mensagem de Cristo. Mateus 4, aleluia. Mateus 4:17. Desde então, aleluia, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pastor, qual é a porta de entrada do reino? Arrependimento. Nós queremos que os pecadores se arrependem, entregando para eles chave de casa. Nada contra. Carro, conta gorda, enganando os outros, revelando CPF, estratégias para revelar aquilo que o Facebook já fala. Abre o teu olho, acorda, igreja, porque a porta do céu, ela se chama arrependimento. E olha só a mensagem de Cristo. Versículo 18. E Jesus andando junto ao mar, ele pregou, e vem andando junto ao mar da Galileia, e viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam a rede do mar, o tipo do ministério evangelístico, porque eram pescadores. E disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, e não pecador. Versículo 20. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, que era a companhia da pesca de Zebedeu, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai. O que eles estavam fazendo? Consertando as redes, ministério pastoral. Enquanto o evangelista lança, o pastor conserta. Por isso que pregador tem que ter pastor. Porque ele vai lançar a rede dele não pode estar suja, a rede dele não pode estar com entulho, a rede tem que ser dele. Por quê? Porque tem evangelista que não tem pastor, mas o pastor tem que consertar a rede dele, porque ele fica lançando a rede todo dia, prega a mesma mensagem todo dia, sabe, ponto, vírgula, língua estranha, a profecia a mesma, tudo furada. Porque não tem pastor para consertar a rede dele. Porque se ele sentar para aprender, com certeza ele vai renovar o sermonário dele, porque uma palavra que o pastor dele liberar, ele pode montar uma mensagem. Oh, glória! Aleluia! Mas o pastor dele nem sabe onde ele está. Meu filho, você quer casar para ser pregador, sai fora disso. Você casa é para viver com a tua esposa. Você não casa por causa do ministério, você casa por causa do casamento. Ministério é consequência. Ministério, presta atenção, família não é ministério.
Não tem nenhum texto na Bíblia falando que família é ministério. É nós que colocamos família como ministério para cuidar das famílias. Família é responsabilidade que Deus ortogou o homem. Casou, seja homem. E o homem tem que fazer o quê? Prover segurança, proteção e provisão. Aí a mulher vai acreditar em você. E você que vai casar com ele, ver se ele dá proteção, provisão e segurança para a tua casa. Fora disso, corre que a rede dele está rasgada. Vai consertar a rede de novo. Vai consertar a rede de novo. Irmã que prega a palavra, obedeça seu marido. Obedeça seu esposo. Ele não é crente, mas tem que obedecer ele como obedece ao Senhor. Está escrito em Efésios capítulo 6, versículos de número 5, 6 e 7. Está escrito na palavra de Deus. Vós mulheres, o capítulo 5, versículo de número 22, 23, 24. Vós mulheres, obedecei aos seus maridos como ao Senhor. Não adianta fazer descer fogo do céu, mas não faz comida em casa. O marido chega, a casa está toda suja, e a preguiçosa no sofá, não sabe se está na cozinha ou no banheiro, um monte de roupa jogada, não passa uma roupa, não lava uma roupa, e você que é marido frouxo vai fazer, coloca ordem nessa casa, meu irmão, receba a autoridade de Deus para governar aquilo que Deus está te entregando. O reino de Deus vai manifestar na sua vida hoje, aqui em nome de Jesus. Deus vai levantar homens de verdade, com coragem, com justiça, mulheres de verdade, onde a palavra de Deus vai ser pregada com a verdade, e nós vamos viver essa verdade, e ensinar essa verdade. Igual uma irmã me falou uma vez: pastor, eu crio meus filhos para o mundo. Eu falei: você, irmã, desculpa, você, porque a minha Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Se o teu é do mundo, o problema é teu. Aleluia. Meu filho é flecha. E a gente não pode errar o alvo. Temos que direcionar, puxar quando tiver que puxar, afinar quando tiver que afinar. Nós temos que amolar quando tiver que amolar. Nós temos que cortar quando tiver muito comprido, e colocar comprimento onde tiver muito curto, para chegar na distância certa. E não sei se vocês sabem, no Antigo Testamento as flechas eram colocadas para ganhar distância, chumbo na ponta da flecha. Então tinha cada porcentagem de chumbo, era a metragem que ia chegar. Por quê, pastor? Porque a nossa geração não coloca chumbo na flecha do filho, não dá peso, por isso que ele não chega a lugar nenhum, preguiçoso, não faz nada, só fica, com licença da palavra, dessa porcaria desse celular. Não coloca limite. E depois que aqui pastor resolva orando, se você não ensina a palavra que vai resolver. Receba o poder do reino na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus vai manifestar o reino dele aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu encerro aqui e vou embora. Mateus 4:23, está aqui o segredo do ministério de Cristo. Está aqui o seu abaixando, sabe por que Deus veio matar Moisés? Porque ele não tinha circuncidado o seu filho. E a circuncisão era o que? A circuncisão era a aliança de Deus com a descendente de Abraão. E quem era responsável por fazer a aliança no filho, ou seja, a circuncisão, cortando o prepúcio da genitália masculina? O pai. O pai é responsável por fincar a aliança de Deus com o filho. Glória!
E como era a circuncisão? Cortando a carne. Você dá tudo. Agora a psicologia fala, não pode dizer não que vai traumatizar. Agora que chegou a minha vez de falar não. Agora não pode dar uma palmada que vai traumatizar. Vai nada. Vai traumatizar se você não ensinar ele a palavra. Se você não corrigir conforme a palavra. Porque a Bíblia ela diz em Provérbios. Vamos ler em Provérbios? O Espírito Santo está direcionando. Depois eu falo do tripé, tá bom? Se quiser um esboço, depois me procura lá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor. Provérbios capítulo 13, irmão. Não deixa o mundo querer te enganar, não. Sai dessa rede social. Poluição. Prega e sai fora. Jesus pregava e ia embora, que os fariseus é terrível. E depois que pregava, ele ia embora para casa dormir? Não, ele ia orar. Ia para o lugar deserto para orar. Porque tem gente que precisa alimentar o ego depois da mensagem. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Vamos ler, por favor. Provérbios 13, 24. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, a igreja. Vamos lá, outro. Porque só é doutrina se for mais de um texto, né? Hermeneuticamente falando, então vamos lá. 22. Provérbios 22. Versículo de número 15. O reino de Deus precisa se manifestar. Autoridade, nós temos que ter autoridade, irmão. Se lá em outro ministério não tem, problema é dele, nós temos que ter aqui. Aleluia! Glória! Quem reina em Cubatão é Jesus. Não é o diabo, não é a maçonaria. Não é não. Provérbios 22, 15. Provérbios 22, 15. Vamos lá? 1, 2, 3, a igreja. Está fazendo perversão? Outro texto, Provérbios capítulo de número 23, verso de número 13. Deus lindo! Aleluia! Vamos lá? 13 e 14. 13 e 14. 1, 2, 3, a igreja. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando a uma vara, nem por isso morrerá. 14. Tu e livrará. Porque filho de crente está indo para o inferno. Vamos lá, irmão, vamos acordar, gente. Jesus está voltando. E ele não vem buscar uma igreja mais ou menos. Uma igreja santa, lavada, sem ruga, sem mancha, imaculada. Último texto, Provérbios 29, 15. Ai, Senhor Jesus. 29, 15. Vamos lá? 1, 2, 3, a igreja. Deixa ele dar tapa na sua cara mesmo. Não corrige enquanto é pequeno. Quando crescer vai apanhar. E você que casar com ele vai apanhar.
também. Porque se ele bate na mãe, imagine você. Se ele é covarde com a mãe dele, que deu a luz a ele, que cuidou dele, que limpou ele, deu mamadeira, alimentou, vestiu. 17. Castiga o teu filho e te fará. Por que você fica até tarde acordado? Meu filho, cadê ele? Não chegou ainda. E dará delícias à tua alma. Aí fica enferma, pressão alta, aí é diabetes, é não sei o quê. Aí começa a desencadear um monte de doença. Por quê? Porque você não trabalhou antes. E acaba a preocupação, e vai e vem, não sabe onde o filho está. Por quê? Não deu limite quando era adolescente. Deixa dormir na casa da amiga. Vai saber se está dormindo na casa da amiga mesmo. Não põe limite para chegar em casa. Não importa a hora que você vai sair, você tem que chegar a esse horário. Passou disso, eu vou te buscar lá. Glória a Deus. Mas deixa chegar meia-noite, 1h. Não importa se está com a mocidade, com o líder da mocidade. Tem que ter horário para chegar e tem que ter horário para sair. Se vai atrasar um pouco por algum evento, liga para o pai, liga para a mãe, aconteceu isso. E quem for responsável tem que se responsabilizar e ligar para o pai e para a mãe de cada um. E dizer, aconteceu isso, mas nós já estamos chegando. Por quê? Porque nós precisamos manifestar o reino de Deus em tudo em que nós estivermos fazendo. E eu encerro aqui agora, meu Deus, só para falar o versículo e encerro aqui. E outro dia, quem sabe a gente continua. Mateus capítulo 4, versículo 23. A mensagem de Cristo era esta. Aleluia. Eu profetizo aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra, que esse reino vai ser manifesto na sua casa, na sua vida, na sua família. A obra das suas mãos vai manifestar esse reino. A planta dos seus pés vai manifestar esse reino. O poder de Deus vai te acompanhar onde quer que você for. Onde Deus te enviar para pregar a palavra, para orar pelos enfermos, para você ensinar, para você trabalhar, onde quer que Deus te enviar, por qualquer lugar dessa terra, vai manifestar o reino de Deus com poder, com glória e com autoridade, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando é que acontece isso? 23, e percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Jesus pregava, ensinava e curava. A manifestação do reino está através da pregação, do ensino e da manifestação de poder de cura, de libertação, de transformação, de salvação de alma. E é isso que vai acontecer onde quer que você for, onde quer que você chegar. Terá uma palavra de Deus nos seus lábios, o Espírito Santo te dará inspiração no seu coração, e você será a boca de Deus nessa terra. Almas se converterão, haverá batismo com o Espírito Santo, haverá curas, haverá libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino, Senhor, e manifesta no meio do teu povo. E vai começar aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os enfermos seja curado agora. Todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus Cristo, seja repreendido agora. E receba a cura agora. Receba a saúde na tua mente, receba a saúde na tua cabeça. Tem gente que vai voltar a dormir hoje, tem gente que vai andar normal hoje. Vai acabar a insônia hoje, vai acabar a xanduriaua, a xanderehel e a sébia. Vai acabar essa insônia hoje, em nome de Jesus Cristo. Essa dor da coluna está indo embora, essa hernia de disco está sendo curada agora. Toda espécie de câncer
seja queimado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba batismo com o Espírito Santo e fala em línguas repartidas como de fogo, conforme o Espírito Santo te conceda, em nome de Jesus. Venha o teu reino, 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 venha o teu reino. Receba poder e glória do reino. Receba poder do reino, receba poder do reino. Você foi chamado para governar no nome de Jesus. Você recebeu autoridade no nome de Jesus. Use a autoridade que o reino te deu. Chega na tua casa com autoridade. Coloca os pés dentro daquela casa e diga: aqui quem reina é Jesus. Todo espírito de vício vai bater em retirada. Toda obra de Satanás que tiver oculta vai manifestar. Chega naquele lugar, coloca a mão na cabeça do teu filho, do teu marido, e começa a ministrar sobre a vida dele. Começa a profetizar sobre a vida dele. Não importa se ele tem dias ou se ele tem anos, não importa. E profetiza na vida dele. Se for novo, fala para ele: você vai ser um grande homem de Deus. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Pastor, isso é possível? Claro. Se estiver grávida, também coloca a mão na barriga dela e profetiza. Foi isso que aconteceu com Jesus e Isabel. E o menino saltou dentro do ventre. Vai ser cheio do Espírito Santo já desde o ventre da mãe. Ele não nasceu para te dar trabalho, mas dá gozo e graça, porque o reino de Deus encheu ele dentro do ventre. Não vai ser o traficante que vai influenciar o teu filho. Não vai ser os drogados da vida que vai influenciar o teu filho. Vai ser você, na autoridade do nome de Jesus Cristo. E vai manifestar o poder de Deus. Vai manifestar a graça de Deus. A glória de Deus te acompanha. Vai, vai, vai e manifesta esse reino. Se coloque de pé. Sim, nós teremos próxima geração de pastores. Sim, Deus restaurará o pastoreado no Brasil. Sim, Deus restaurará os evangelistas no Brasil. Sim, Deus levantará e restaurará o ministério de ensino no Brasil. O ministério profético. Os nossos ciclos de oração voltarão a ser ciclo de oração. Que nós venhamos para orar e não interter o povo. Porque o reino de Deus vai manifestar. Se prepara para o grande avivamento que vai acontecer. E eu profetizo que vai começar nesse Brasil. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visão. Não pense que você que está com as cãs brancas acabou, não. Você vai continuar tendo sonhos. Não acabou a autoridade e o reino de Deus na terra. A igreja está viva. A igreja está viva. A igreja segue caminhando. Avante, igreja em Cubatão. Avante, igreja em Cubatão. Manifesta o reino. O Espírito Santo está restaurando ministérios e está devolvendo
Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós oramos, Senhor, que a tua igreja está viva. Nós somos um organismo vivo. Nós somos, Senhor, uma igreja ativa, uma igreja operante, Senhor. Senhor Deus, eu não sei pelo resto do Brasil, mas eu sei que em Cubatão, Senhor Deus, tem um povo que manifesta o reino, que tem um povo que vive o reino, Senhor Deus, que tem um povo que quer a manifestação do reino. Ó Pai, por isso que o Senhor tem que manifestar o que está encoberto mesmo. Por isso que o Senhor tem que colocar para fora, ó Deus, as capas de Acã, o ouro de Acã, a prata de Acã, porque nós queremos, Senhor Deus, continuar na caminhada com liberdade, tratando o pecador e o pecado, Senhor, deixando longe para Ele restaurado, famílias restauradas, a sua casa ser restaurada, a sua família ser restaurada, e o nome do Senhor ser glorificado. Quem crê nessa palavra, confirma. Unida está a minha alma. 250. Pois nele eu tenho, a igreja, meu velho sustento, me enche de gozo do céu e de calma. Seguir o caminho para a bela cidade. Seguir o caminho para a bela cidade. Pois nele dos males sou bem protegido. Também rodeado
glórias ao Senhor. Aleluia, aleluia. Solte a sua voz. Esse é um culto de ensino, é um culto da família. Aleluia. Antes dos avisos, você foi abençoado por Deus. Você foi edificado pelo poder da palavra. Agora diga uma palavra de bênção para esse irmão da direita e da esquerda. Abençoe a vida dele com a palavra que está plantada no seu coração. Abençoe a vida dele. Edificando-vos uns aos outros. Edificando-vos uns aos outros. Edificando-vos uns aos outros. Até que chegue o grande dia. Aleluia.